Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar os trabalhos da casa. Vamos iniciar aí a palestra de hoje. Agradecer a Deus pela presença de todos, por todos terem conseguido chegar até aqui. Aqueles que ainda não conseguiram chegar, a gente tem grande fé e acredito que em algum momento eles vão conseguir chegar até aqui também. Iniciando já as explicações, a gente também precisa entender que em determinado tempo as coisas vão acontecer. Às vezes a gente está aqui numa palestra e preocupado com algumas coisas, que eu gostaria que tal pessoa tivesse vindo, se alguém conseguisse trazer tal pessoa assim. Procura se concentrar em você. Agora é um momento único, exclusivo seu, para você começar a se fortalecer, para que quando você esteja forte, você consiga ajudar outras pessoas. Então, primeiro, nós vamos fazer o que for possível para que nós consigamos nos tratar. A partir de que nós conseguimos nos tratar, conseguimos melhorar, conseguimos entender, nós vamos passando de nível e mudando os níveis, sim, nós vamos mostrar o quê? Nada do que nós falamos para as pessoas é mais forte do que os resultados. As pessoas vão ver que as pessoas estão mudando, que as pessoas estão melhorando, que as pessoas estão entendendo, e isso vai acendendo a sua luz natural. E quando essa luz começa a acender, começa a brilhar mais, fica tranquilo que é perceptível por todo mundo. E aí as pessoas vão começar a olhar para você diferente. Talvez antes você convidava alguém para vir numa palestra como hoje, e as pessoas às vezes não se importavam, não vinham, tinham muitas outras desculpas, muitos outros compromissos. Mas vai chegar um tempo que não vai precisar você convidar. Elas vão olhar e vão falar: puxa, está acontecendo alguma coisa ali diferente. Eu estou sentindo que o comportamento dele está diferente, dela está diferente, as ideias, as atitudes. Então, eu preciso ir lá ver o que é que está acontecendo. Acaba ele até te pedindo para você levar ele, pedindo para você chamar ele. Na hora que você for, domingo, você me chama. Então, a coisa começa a mudar. Mas as pessoas costumam olhar e querer acompanhar as pessoas que mostram o resultado. Se você mostrar um resultado melhor, é bom para você, em primeiro plano. Mas você vê que Deus é tão bom, generoso, que Ele faz com que as outras pessoas também aproveitem dessa melhora, porque é automático. Todos os seres humanos primam pela melhora. Todo ser humano, ele prima, ele quer. Quem gostaria de repente estar num nível e descer? É muito difícil. As pessoas querem avançar, querem melhorar. Então vamos fazer nossa oração de abertura, uma introdução leve aí para a gente começar. Então preocupe-se com você, em você se conectar com Deus, ter esse momento de reflexão com Ele, ter esse momento agora que você pode realmente abrir seu coração. Não tem nada agora que te impeça. Se você for pagar alguma conta, não vai pagar agora. Se você for comprar alguma coisa, não vai comprar agora. Se você for resolver algum problema com alguém de qualquer área, de qualquer natureza da sua vida, você não vai fazer agora. Agora é a hora de você se conectar com Deus, conectar com o seu eu interno, com você mesmo, e acreditar que tudo
já está dentro da providência divina. Então é só você achar. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui nessa tarde. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de hoje conseguirmos chegar até aqui, a Casa Espírita. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, tendo aqui um local próprio para a gente fazer esse tratamento aqui, no final de semana, durante a semana. Obrigado, meu Pai, por as pessoas que frequentam aqui. Obrigado pelos trabalhadores aqui no plano físico que se propõem a vir até aqui. Obrigado, Senhor, pelos irmãos da espiritualidade que nos acompanham, nos intuem, pelos irmãos que estão sempre ombro a ombro com nós nesse trabalho da Seara Espírita. Obrigado por eles estarem aqui se entregando num trabalho junto conosco para ajudarmos a que o conhecimento seja grandioso para todos. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Geralmente, assim, tem pessoas que vêm pela primeira vez na Casa Espírita e já vêm, né, sabendo de alguma coisa dentro dessa linha. E tem pessoas que às vezes ainda não chegaram a ter um conhecimento, às vezes nenhum, dentro da linha, né, do kardecismo, dentro da linha do espiritismo e tal. Então, no final, eu não sei se de repente vai ser interessante, vamos fazer esse teste. Se vocês quiserem, eu vou abrir para uma ou duas perguntas, ou três, né, dependendo do nosso tempo, para a gente começar a entender cada um e cada um expor a sua ideia. Não tem problema, assim, eu acho que essa pergunta não é uma pergunta interessante, acho que essa pergunta não é uma pergunta boa. Não tem pergunta boa, não tem pergunta interessante, tem a pergunta que você é capaz de fazer. Porque talvez a dúvida de um é dúvida de muitos e acaba um ajudando o outro. Né? Dentro do assunto que nós estamos falando aqui, eu acredito que são coisas para a gente realmente trocar. Né? Então vocês, dentro do que vocês estão entendendo, dentro do que vocês estão aí ouvindo, vendo o que está acontecendo aqui, e esse universo todo do mundo não físico, né? Que é o mundo que as pessoas não conseguem ainda alcançar o poder da visão, né? Nós temos aí vários médios que são médios videntes, que eles têm o poder, eles se colocaram num nível, numa vibração que eles abrem os portais e conseguem enxergar, né, o mundo espiritual. Mas nem todo mundo consegue isso. Precisa de muito trabalho para isso. E esse trabalho é um trabalho interno, é um trabalho que nós estamos fazendo aqui. Qualquer um pode chegar a ter essa faculdade mediúnica trabalhada e executada, usada no seu dia a dia. Mas precisa ter realmente esse amadurecimento, esse trabalho que é feito desde de você preservar a sua moral, né, e fazer a sua reforma íntima. Mas nós vamos vendo isso mais para frente. O mais importante é realmente você começar a interagir dentro de tudo o que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu vou falar aqui de alguns pilares que nós precisamos, porque na verdade é assim, nós vamos falar tudo que está dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, tudo que a doutrina espírita fala. Eu gosto de transformar isso numa linguagem mais popular, uma linguagem mais fácil de entender. Então eu não procuro palavras difíceis. A gente vê na literatura, nos livros, tudo,
Se você for ler a Bíblia e tudo, você vai no Velho Testamento, tem palavras difíceis, então nós podemos simplificar, e é melhor simplificar para que nós tenhamos um ganho de tempo, né? Para a gente adiantar isso. Então, até a gente explicar tudo, aquelas palavras, aquelas coisas, então a gente já simplifica a palavra que a pessoa consiga entender. Então, traduzindo tudo isso, é falar a mesma língua. Então, o que nós vamos falar está tudo dentro do Evangelho. Vamos imaginar um ser humano. Ele foi colocado aqui, né, nesse formato: pés, braços, né, tronco, cabeça. Nós conseguimos nos equilibrar em cima das duas pernas. Em cima das duas pernas nós podemos ficar muito tempo equilibrado aqui, e conseguimos aqui. Tem pessoas que treinam e vão ficando cada vez mais. Tem pessoas que ficam meia hora, 1 hora em pé, às vezes na mesma posição, mas ele já começa a sentir, né? Ele já fala: nossa, está cansando minha perna. E o cara tenta andar, senta um pouco, levanta e tal. Então, para você ver que mesmo nas duas pernas, você, dependendo do seu nível, dependendo de como você está, você sente uma dificuldade de ficar por muito tempo em pé, né? Então, eu estou fazendo essa analogia para que a gente comece a entender bem. E quando você conta uma história, quando você coloca isso de uma forma que você consiga visualizar mentalmente, como se fosse uma foto mental, isso você já começa a trazer para um aprendizado mais rápido e melhor. Então, você se sente aqui, às vezes, incomodado. Quanto mais você treinar, quanto mais você tiver força nas pernas, o que é que vai acontecer com você? Você vai conseguir ficar por mais tempo aqui em pé, equilibrado, né? Então essa analogia, ela é para a gente entender que existem 4 pilares na vida. E esses 4 pilares, eles precisam estar realmente consolidados para nos sustentar. Como as nossas duas pernas estão aqui prontas e preparadas para nos sustentar. Eu consigo ficar em uma perna só. Consigo? Não consigo? Se eu, de repente, até o equilíbrio você precisa ter. Mas você até consegue ficar numa perna só. Agora, a pergunta é: quanto tempo você consegue ficar? Essa é a pergunta. Quanto tempo você consegue? Então, você pode treinar o tempo que for, você pode se fortalecer o tempo que for, mas você não vai conseguir ficar o tempo que você conseguiria ficar com as duas pernas. Então é a mesma coisa nós aqui, ó. Nós temos os 4 pilares. Dá licença só um minuto. Isso. Gente, não foi nada. Fiquem tranquilos. Ela tem um problema de saúde. Então, às vezes ela passa bem mal, tá? Mas tá tudo bem. Isso, põe ela na maca. Tudo bem. Sim, pode ir. Vamos lá, vamos retomar. Por mais que você treine as suas pernas, você não vai conseguir, em uma perna só, ficar mais tempo do que quando você está com duas. Então significa o quê? Que esses 4 pilares aqui, você pode até de repente falar: bom, tem 4 pilares, eu vou focar em 1 ou 2 e vou deixar 2, porque 4 são muito, mas só que você não vai ficar tanto tempo. Esses 2 pilares aqui vai acontecer, você vai fazer, mas vai ficar faltando 2. Então é aquela coisa, você vai ficar
equilibrado quanto tempo? Até que as coisas podem acontecer para você, mas talvez poderia acontecer muito mais e melhor. Então depende só de você entender e compreender que existe coisa que nós precisamos fazer, que nós temos que dar seguimento. Não importa, vai levar tempo, vai dedicar trabalho, vai isso, vai aquilo, mas vamos fazer. Ah, mas puxa vida, vai dar muito trabalho. Vai. Não vou mentir para você, não vou falar, não vai ser fácil. Mas se fosse fácil, qualquer um fazia. Você vê que a maioria, eles ainda não conseguem estar de uma forma confortável. Por quê? Porque não estão em cima dos 4 pilares. Não conseguem ficar de uma forma boa. Por quê? Porque não estão em cima dos 4 pilares. Você fica em 3, mas chega uma hora que os 3 também. Então não adianta, você precisa estar firme com esses 4 pilares. Então essa analogia traz para nós o entendimento de que não adianta a gente querer fugir. Tem uma coisa que diz assim, eu vou achar um atalho para encurtar o caminho. Enquanto tiver abertura para você sair e achar que você vai pegar um atalho, você pode ter a certeza que você ainda não está no caminho. Você pode estar a caminho, mas não está no caminho. Então a gente precisa entender isso. O que é estar a caminho e o que é estar no caminho. Quando você está a caminho, você pode desviar, porque você está caminhando, você está procurando o caminho, você está indo a caminho. Então, ainda vai ter aberturas que você vai falar, bom, eu vou aqui nessa rua e consigo chegar mais rápido lá na frente. Mas não vai adiantar, sabe por quê? Porque existe uma coisa muito simples, que é assim, Jesus disse, se você entra por essa rua, você acha que você vai encurtar o caminho, porque essa rua é menor, você vai pegar quando aquela rua estiver na curva. Mas ele disse, o caminho é reto. Então não tem o que fazer. Se você entra do lado querendo pegar um atalho, não vai dar. Porque o caminho é reto. Ele não faz curva. Então não tem como você achar que vai chegar mais rápido. Quando você realmente está no caminho e não a caminho, pronto, aí já não tem mais saída. Não tem mais saída. Por quê? Porque você já está no caminho. Então não adianta você querer falar, vou entrar nessa rua aqui, nessa outra, porque não vai ter mais abertura. E aí você entende. Todos aqui, eu acho que aprenderam já alguma coisa. Então se a gente falar assim, se você aprendeu quanto que é 5 mais 5, são 10. Tem como desaprender isso? Não tem. Se perguntar para você, você fala, tudo bem, se quiser dar um outro resultado, pode falar. Mas eu vou estar mentindo, eu vou estar falando uma coisa que não tem nada a ver. 5 mais 5 é 10, se eu falar que é 11 ou 9, não vai dar. Então é a mesma coisa quando você entra no caminho. Quando você entra no caminho, não tem volta, porque o caminho é reto, e você segue com o objetivo de chegar na luz. Então, os 4 pilares, nós vamos começar aqui. 1, nós vamos na sequência crescente. Não tem como você pular essa sequência, e não tem como você deixar de fazer essa sequência, porque você vai perceber que ao longo do tempo vai ficar faltando alguma coisa. Então, o primeiro é dentro da parte espiritual. Nós temos que conhecer realmente a Deus, e temos que ter um relacionamento próximo
e próspero com ele. Prosperidade significa abundância. Então nós temos que ter esse pensamento próximo e próspero. Ah não, não é tão próximo. Eu faço uma oração a cada uma semana, um mês, ou quando eu vou lá. Não, você tem que falar com ele todos os dias. Você tem que falar com ele todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você tem que entender que aquela coisa que você de repente fala, só quando eu estiver no meu quarto, só quando eu estiver na minha igreja, só quando eu estiver no centro espírita. Não, é toda hora, todo momento. Você tem que viver ao lado dele. Quando você quer aprender, você tem que colar no professor e falar para ele, eu estou aqui. Mas tem que fazer isso? Tudo bem, vamos fazer. Então, você em contato direto com Deus, não tem intermediário, é você falando com Ele direto, é você em contato direto. Então você está, o quê? Próximo. E prosperidade, você está com Ele e você sente os resultados. Você está próspero, você sente essa comunicação, você sente que Ele realmente tem esse poder de agir na sua vida, porque você conversa com Ele, fala com Ele, tudo que você conversa com Ele, você vê os resultados, você vê as coisas acontecendo na sua vida. Então, não tem erro, é prosperidade. A prosperidade e o sucesso. O sucesso é tudo que você começa e termina. Então você começou alguma coisa, terminou, houve êxito naquilo que você fez, você atingiu o sucesso. Certo? Então você começa, eu tenho que melhorar aqui dentro de alguma coisa. O que eu preciso? Fazer minha reforma íntima. Você começou, fez um trajeto e chegou, você falou, agora entendo que hoje eu consegui realmente fazer minha reforma íntima. Aquilo que eu sentia dentro de mim antes é diferente. Hoje eu sinto que realmente, então, você conseguiu ter sucesso nessa empreitada. Você se tornou mais próspero. Você se tornou mais próspero. Então, é isso. A espiritualidade. Deus, Ele está onde? É isso. Dentro de nós. Eu consigo enxergar Deus? Mas eu posso? Eu posso sentir e acreditar. Então, se eu sinto Ele, então realmente eu não consigo ver com os meus olhos. Então Ele é o quê? Espiritual. Então nós precisamos realmente tomar conta disso, do Espírito. O Espírito, quando ele vem para cá, ele se encarna, como nós dizemos aqui na doutrina espírita. Quando estamos com o Espírito, ora no corpo, nós estamos encarnados. E quando estamos com o Espírito, já além do corpo, nós estamos desencarnados. Então, quando nós estamos aqui encarnados, o que acontece? Nós estando aqui encarnados, nós precisamos cuidar do quê? O Espírito e do corpo. Então, nós já falamos do Espírito. Agora nós precisamos cuidar do corpo, porque nós estamos falando de encarnado. Nós estamos encarnados, estamos em carne. Nós estamos aqui no corpo físico. E o Espírito, ora veio, porque ele precisa do
do corpo. Ele vem, você vê que o Espírito ele é único. E ele tem o quê? Um corpo único. Quando as pessoas às vezes pensam nos fenômenos da parte espiritual, eles imaginam, um espírito vem e ele pode entrar num corpo, pode entrar no outro, por isso que... Não. O espírito, ele tem ali por destino aquele corpo, e aquele corpo, enquanto está aqui na matéria, ele aparece como matéria, ele tem aquele espírito, ele vive 10 anos, 5 anos, 20 anos, 100 anos, é o mesmo corpo com o mesmo espírito, enquanto estiver aqui. Então, nós precisamos cuidar do corpo. Esse é o segundo pilar. Primeiro, o espírito, ele tem como função ele dar ordem ao corpo, para o corpo executar as tarefas que vão proporcionar para o espírito as experiências que ele precisa passar para que aumente, melhore o nível de consciência. Essa consciência precisa ser trabalhada. Então, aumente e melhore esse nível de consciência para que comece realmente o desenvolvimento. Então vai começar o desenvolvimento. Agora nós vamos falar do terceiro pilar. Vocês estão gostando aí do que estão vendo, que estão aprendendo? Está sendo interessante? Estão conseguindo acompanhar? Muito bom. É bom a gente ter esse feedback de vocês, porque a gente começa a entender que o que a gente está colocando está valendo a pena, é interessante e está tendo um entendimento. Então, falamos dos dois pilares, agora vamos falar do terceiro. Do terceiro pilar, o que é você, vamos dizer, reinar na terra? Reinar na terra é você reinar na sua família. O terceiro é a família. Então você precisa entender que tudo existe uma base, e essa base é a família do espírito enquanto encarnado. Por quê? Você vê que Deus ele é tão bom com todos nós, e dentro da criação, quando ele foi fazer, ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo. Por que ele diz: vós sois imagem e semelhança de Deus, vós sois filho de Deus, vós podeis fazer milagres maiores até do que o meu? O que é? Ele já tem uma experiência muito grande em tudo isso. No que? Em ser pai, certo? Então, nada mais do que ele colocar para nós essa função, porque quando nós conseguimos entender essa função, nós vamos entender que é a função que ele exerce. Então quer dizer, como que vamos fazer uma comparação, vamos dizer, a uma empresa. Você está trabalhando lá, a empresa é grande, tem um prédio gigante, tem não sei quantos andares, tem não sei lá, o dono da empresa está lá. Aí você olha e fala assim: bom, o que eu estou fazendo aqui no chão de fábrica, eu sou um simples trabalhador aqui, um ajudante e tal, o que eu estou fazendo não tem importância nenhuma. Bom, se não tem importância, então não tem caminho para ser seguido, não tem nada, então aquilo que você está fazendo é aquilo mesmo e pronto, acabou.
Mas quando você entende que tem algo muito maior, se você olhar e você fala, bom, tem vários escalões aqui, tem várias coisas que eu posso fazer, tem vários cargos que eu posso alcançar, tem várias coisas que eu posso aprender. Em cada nível, em cada cargo, até eu posso ser dono de uma empresa e criar uma empresa tão boa, tão grande quanto essa. Então, Deus, como que seria para nós, por exemplo, Ele lá, Ele é Pai de todos nós, mas nós recebemos a função de ser Pai dentro da nossa família. O que é a função de um pai? Deus faz o quê? Ele cuida de todos. O pai da família vai fazer o quê? Vai cuidar de todos também, independente. O cara chega e fala, eu estou com raiva do fulano, porque é meu irmão, porque ele não faz nada. Bom, Deus está com raiva de quem está encostado, de quem não faz nada? Não, Deus ele não tem raiva de quem está encostado, de quem não faz nada. Pelo contrário, Ele tem misericórdia, mas Ele respeita. Ele não bula o livre-arbítrio e fala assim, não, você está encostado, você precisa levantar, vai fazer alguma coisa, porque não está certo você ficar aí encostado. Ele não fala. Por quê? Porque Ele é o Pai. O amor dele é sem fim. Ele te ama. Ele quer que você faça por você mesmo, porque se Ele falasse, Ele vai fazer. Agora, Ele diz assim, eu vou deixar um código aqui, vou deixar um aviso para você, vou deixar uma ajuda, mas você tem que procurar esse aviso, você tem que procurar essa ajuda. Aí Ele entende, Ele fala assim, bom, então quando você quer essa ajuda, como que é que eu faço? Bom, aí você precisa ir lá nas escrituras, no que Ele deixou escrito, ler, entender e pôr em prática. Você vê que Ele não deixou você jogado, mas Ele deixou você ali para que você faça a sua função para aquilo que Ele te destinou. Então, como que é o que Ele te destinou? Por exemplo, se alguém aqui ganha um carro, o carro é para fazer o que com o carro? Alguém falou aí dirigir? Então, é dirigir. Você ganhou um carro, você vai dirigir, né? Agora, como é que você pode dirigir? Você chega e fala assim, bom, ganhei esse carro, vai ser aonde? Vai ser fora do carro? Fora do carro não dá para dirigir. Embaixo do carro? Em cima do carro? Dentro do porta-mala do carro? Não, é no volante do carro. Agora, você vai ter que dirigir. Você foi dado aquele carro para aquela função, para dirigir. Então você vai ter que ir lá e falar, bom, vou sentar nesse volante aqui e vou começar a dirigir. Então, é como nós mesmos. Nós recebemos o quê? Quando nós chegamos aqui, não recebemos um carro. Recebemos um negócio chamado vida. E quando nós recebemos a vida, nós precisamos fazer o quê? Viver. Viver. Parabéns, é isso mesmo. E aí, ganhamos um carro. Precisamos dirigir, vamos dirigir. Aí agora você está dirigindo, aí chega ali, você olha e fala, bom, mas agora tem uma lombada? Não é, eu preciso passar nessa lombada? Bom, isso faz parte de quem está dirigindo? Não faz parte. A lombada não fui eu que criei.
A lombada ela é o que é por si só, porque já está lá. Então eu não preciso ficar questionando a lombada. Eu estou perdendo tempo, porque a lombada já está lá, vou ter que passar. Aí você anda um pouco mais para frente, daqui a pouco tem uma faixa de pedestre. Aí você olha e fala, pô, mas por que colocou essa faixa de pedestre? Agora eu tenho que parar aqui, esperar alguém passar, como que é? Você fala, pô, mas isso não é a sua função. Porque a sua função é o quê? Se tem que parar, para. Na hora que tiver que continuar, continua. Se tiver que deixar alguém passar, deixa. Mas também se for a sua vez, faça a sua vez, vai lá e passa. Então, é muito simples quando você faz essa analogia. Nós viemos aqui e ganhamos o quê? Não um carro, ganhamos a vida. Quando a gente ganha um carro, a gente dirige. Quando a gente ganha uma vida, a gente vive. E aí, a partir que você começa a viver, o que acontece? Aí começam a aparecer as coisas. Ah, aconteceu isso aqui com fulano. Ah, e agora então, pelo amor de Deus, vamos não sei o que, não sei o que. Não, você não está para questionar isso. Como você não está para questionar a faixa de pedestre. Quem criou foi um engenheiro, foi o cara que calculou, que fez isso, que fez aquilo, o cara é engenheiro de trânsito, o cara é isso, o cara é aquilo. Ele está pronto para fazer isso, ele fez. Agora basta você fazer o quê? Respeitar. Então a mesma coisa. Na vida as coisas vão acontecendo. Mas Deus coloca tudo ali para nós. E aí o que a gente precisa fazer? Respeitar. Porque as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Não adianta eu chegar aqui e falar, em vez de eu viver, agora eu vou controlar. Ah, eu não queria que fulano morresse, não vai morrer. Levanta aí, porque eu quero controlar até a vida do outro. Se ele vive ou se ele morre. Aí chega o outro, vê lá, o cara está fazendo uma coisa que eu acho que não é interessante. Até isso eu quero controlar, o que o meu irmão está fazendo, o que o meu vizinho está fazendo, o que a minha mãe está fazendo, o que o meu avô está fazendo. Então você deixou de cumprir a sua função. Você parou de fazer a sua função, de dirigir, e agora você desviou todo o caminho. Porque como que é que você vai achar esse engenheiro que criou essa faixa para você discutir com ele? Não vai ser naquela hora, naquele momento, vai demorar muito tempo. Você achar ele, procurar ele, aonde que ele está, quem é ele, não sei o que. Então é a mesma coisa, você vai querer achar ali o defeito daquilo que você está vendo, mas é coisas que você está fazendo que não é da sua função. Você vai ficar procurando na vida problema e querendo achar que você ainda está certo. Deixou de cumprir sua função. Se a sua função é realmente viver, então vamos vivendo. Chegou aqui agora, 7 horas da manhã eu preciso sair. Está chovendo. E agora? Eu quero brigar até com a natureza, que é Deus. Se está chovendo, eu tenho que sair, não podia, então não. Vai para a solução, vive. Está chovendo? Tudo bem, eu ponho uma capa, pego um guarda-chuva. Ou mesmo ligo para a pessoa e cancelo se eu tenho um compromisso, não quero ir, se é importante ou não é. Mas só que eu não vou parar e ficar brigando, ficar arrumando confusão, ficar querendo mexer com uma coisa que não tem nada a ver comigo. Fala assim, deixa para cada um fazer a sua função. Vocês já foram, talvez, muitos às vezes não tiveram oportunidade de viver com seus pais, de ter um lar, como se fala, com pai, mãe presente, irmãos e tudo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes nós somos crianças, estamos ali debaixo do teto dos nossos pais. Quando tem alguma coisa que está acontecendo ali, o que é que faz? Por exemplo, vamos dizer, hoje nós temos uma dificuldade aqui em alguma coisa. Eu vou tomar a frente para falar, não, nós vamos falar, nós vamos saber como que faz assim, assim, assim.
O filho não vai fazer isso. Se existe um pai ali responsável, eu estou falando de um pai responsável de uma família, como é Deus. Deus é o pai responsável, ele sabe o que ele está fazendo. Então, o filho não vai entrar na frente e falar: eu vou saber o que fazer, vamos fazer assim, assim, assado. O filho, ele não pode tomar a função do pai. Então, quem vai ter que resolver é o pai. Então é a função dele. Nós temos que parar com isso, de começar a criar problema para nós. Então a gente sabe, isso, está chovendo ou não, é da conta de Deus. Deus que sabe se era para chover agora, se é para chover mais tarde. Agora, eu vou fazer a minha parte, eu vou viver. Se eu tenho que hoje sair aqui, porque eu tenho 7 horas uma reunião de trabalho, ou qualquer que seja, ou uma entrevista de trabalho, ou qualquer coisa que seja, eu não vou reclamar, eu vou agradecer e vou. Ainda bem que ele me deu essa oportunidade. E você vai, e chega lá, às vezes quando você vai nesse caminho que você foi, talvez vai ter alguma coisa que fala: puxa vida, eu não queria que estivesse chovendo, mas por estar chovendo foi melhor. Em várias situações. Por quê? Porque Deus sabe o que é bom para nós e nós ainda não conseguimos entender. Porque está escrito, nós precisamos analisar e pegar os códigos, está escrito na Bíblia, lá está escrito: meus pensamentos não são os seus pensamentos. Pronto, acabou, não preciso ficar preocupado com mais nada, faz a sua parte, certo? Então, o tempo está passando, vamos decorrer aqui o nosso último pilar. Então, se você está fortalecido no Espírito, o Espírito está mandando comando para o corpo consegue aceitar, consegue executar as funções que precisam ser executadas, aí nós temos uma base, que é essa família. Então nós vamos executar, nós vamos cuidar, nós vamos reinar, porque Deus, foi Ele que deu a nossa família, Ele que deu essas pessoas para você cuidar, Ele que deu esse lar para você tomar conta e zelar, como Ele. Ao contrário do que as pessoas pensam, Deus não castiga ninguém. Ele simplesmente faz assim. É como o motorista. Se você é um motorista e avançou, tomou uma multa, você foi castigado? Não foi. Você só foi realmente mostrar para você que você fez algo que não podia. Então ele está falando, aqui o que você fez estava errado. É a mesma coisa, o que você faz na vida que você acha que tinha que ter um resultado que não dá certo, é só um aviso: ó, aqui não está, você não está fazendo o que deveria. Então você vai mudar, mas não é ele que está castigando, é você que está fazendo de uma forma que não vai dar certo, de uma forma errada. Imagina, se você hoje, em vez de escutar essa palestra aqui, sair daqui, colocar tudo em prática, você sai, vai fazer outra coisa, vai pro parque, vai pro bar, beber, vai tomar uma, tudo bem, você tem todo o direito. Mas o que está acontecendo aqui hoje, o que você está ouvindo aqui hoje, a experiência que você está tendo, o que você vai levar daqui de riqueza, você não vai pegar lá no bar, não. Então, você pode escolher. Mas só na hora que você for executar, você vai executar as coisas que você ouviu lá no bar. Você não vai executar as coisas que você ouviu aqui. Eu acredito, e todos vocês acreditam também, porque vocês não estariam aqui. As coisas daqui são mais edificantes do que a do bar, não é? Não tenha dúvida. Então é isso. A chance de você avançar, de você dar certo, é muito maior. Então talvez na primeira você faça não dê tanto certo, na segunda não dê tanto, mas só que você está ouvindo, está pondo em prática e está testando, e você está avançando, cada vez você está ficando melhor. Daqui a pouco você faz isso de uma forma simples, prática, rápida. Isso vale para tudo na vida, certo?
E aí, a partir que você cuidou da família, aí vem a parte intelectual. Deus, Ele deixou para nós o quê? As Escrituras. Ele deixou realmente as Escrituras, ali é o nosso manual. Deixou a Bíblia. Ele não deixou uma pá, uma picareta, não deixou nada assim para que as pessoas confundam. As pessoas acham que o trabalho é aquele trabalho que você faz braçal, que você faz, mas antes de todo o trabalho braçal, precisa ter um trabalho de intelecto para que haja um trabalho inteligente. Então, quando você consegue realmente entender, você vai fazer um trabalho muito melhor, muito mais rápido, muito mais inteligente. Mas você aprende, e deveria ser assim, antes de fazer qualquer coisa, você ir lá, sempre existe o aprendizado teórico e prático. Então vamos nas teorias primeiro, vamos lá ler, vamos ver como que é que funciona, vamos ver direitinho. A partir do momento que eu vi direitinho, uma simples coisa, eu estudei, procurei entender, agora vou pôr em prática. E vou fazer, vai ficar muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápido. Por isso que Deus deixou a Bíblia, deixou o manual, Ele deixou a inteligência para você criar as ferramentas que você vai usar nesse trabalho. E não importa qual seja o trabalho, porque você vê que é tão interessante que tudo que tem hoje de ferramenta, disso daqui, foi criado. Então o homem, ele fez a ferramenta de acordo com o tipo de trabalho. O cara precisa tirar um parafuso, ele tem uma chave de fenda. Mas a chave de fenda não foi Deus que criou, foi o homem que transformou. Ele criou os recursos naturais, o cara pegou um aço, um plástico atrás para proteger, de acordo com o que ele precisava, criou a chave de fenda. Você foi lá, tira o parafuso, põe o parafuso, e assim por diante. Todas as ferramentas foram criadas assim. Então Deus criou os recursos naturais e o homem, ele transformou. Pega um pedaço de ferro e transforma no martelo, pega um pedaço de madeira e transforma no cabo do martelo e vai fazer a sua função. Então isso é a mesma coisa com nós. Então esse quarto pilar é o pilar intelectual. Você precisa ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você começa a adquirir uma sabedoria infinita. Lê a Bíblia, lê as Escrituras, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e vai avançando. Então você vai conseguir tirar lições para que a sua vida comece a melhorar, comece a prosperar. Quando você está em cima dos 4 pilares, não tem para onde não dá certo. As coisas vão dar certo. Você cuida do seu espírito, cuida do seu corpo, cuida da sua família e você evolui. Porque o pilar intelectual, você vai ler a Bíblia. Se você observar toda a literatura, tudo que você vê aí no mundo de coisas que já foram documentadas em livros, apostilas, das melhores faculdades até o jardim da infância, ali foi colocado várias coisas com várias óticas, mas só que ali foi tudo tirado exatamente das Escrituras, tudo a partir dali. Se você for ver, a Bíblia, ela é o livro que ela deu base para todos os outros. As pessoas tiram tudo dali. Aí o cara vai falar sobre motivação, vai falar sobre dinheiro, sobre tudo, tem tudo na Bíblia.
Lá tem a parábola dos 3 talentos. Então tem a parábola do julgamento. Então tem tudo lá. Então tudo que as pessoas vão falar já está lá. Então esse é o maior livro de sabedoria. Mas tudo o que você quiser saber de profissão, disso, daquilo, você também vai buscar nos livros. Então você vai estudar. A sua vida vai ficar próspera em tudo, em todas as áreas. Então você vai aprender a amar sua família, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde. E o mais importante, você vai ter espiritualidade. Você vai estar próximo e próspero com Deus. Esses são os 4 pilares. Então, conseguimos aí alcançar o nosso equilíbrio. É isso. Hoje, a hora já está avançada. Vamos encerrar por aqui, para não atrasar os trabalhos da casa. E espero que vocês tenham entendido, que seja não de preço, mas que tenha um grande valor para vocês tudo isso. Guarde tudo isso e coloque em prática. Guarde no coração, coloque em prática, que vocês vão ver que as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. Quando vocês se equilibram em cima dos 4 pilares, começa a acontecer como se fosse um milagre. E aí você fala, aquilo que eu colocava tanta força, hoje eu não coloco mais e acontece naturalmente. Por quê? Porque as coisas vão ficando mais fáceis na medida que você vai conhecendo mais a Deus. Porque a nossa ideia aqui, de estarmos aqui hoje, é conhecer a Deus. E quando você está dentro da família, você cuidando da família, ali é onde você tem a maior escola. Então você vai conhecendo a Deus. Quando que é? Se você tem um filho e tem realmente amor por ele, se você está ali cuidando dele, você vai ver que ele vai ser uma pessoa melhor, ele vai ser uma pessoa mais segura, vai ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa com mais entendimento. Você vai ver que ele vai ser uma pessoa com menos problemas na sociedade. Ele está em carne aqui, então ele não está livre do mundo, mas ele vai conseguir entender o que é o mundo e o que é as experiências com Deus. E aí ele fala, pô, mas como que Deus agiria nessa situação? Deus, ele é o Pai, ele puniria? Não, se Deus não pune ninguém, eu também não vou punir. Deus simplesmente orienta e deixa com que você faça do jeito que você quiser. Ele orienta, o livro está aqui, leia, estude, aprenda. Não quer? Tudo bem, vai continuar aqui. Agora, você vai executar por você mesmo, fica à vontade. Se der um problema, é a mesma coisa do pai. O pai, ele ensina para o filho, dá uma base, explica. Se o filho não quer, não tem problema, a base está aqui, a explicação está aqui. Eu estou te falando que isso não vai dar do jeito que você está imaginando, mas se você quer fazer, você tem todo o seu direito. Mas preste atenção. Mas você tem que também criar uma base para isso, para o cara entender isso. Se você não cria essa base, o que acontece? Você também vai falar depois, quando o cara já fechou o entendimento. Ele já está fazendo por ele mesmo, de qualquer jeito, de qualquer hora, de qualquer momento, então ele vai continuar fazendo. Então precisa pegar lá de baixo, precisa pegar da base. A gente começa, a educação é no berço.
Ensina esses 4 pilares aí para os seus filhos, ensina para os amigos, ensina para todo mundo. Quando você vê que alguém está fugindo muito, se o cara ficar ligado só no intelectual, ele vai crescer financeiramente, mas ele vai ser um rico sem espiritualidade. Então ele só tem mais dinheiro, mas ele não tem riqueza. Se você for ver, se ele só cuidar da família, ele vai esquecer das outras coisas. Ele não vai ter saúde para cuidar muito tempo da família. Às vezes não vai ter dinheiro para cuidar da família. E muito menos para cumprir o que o Espírito precisa cumprir aqui, passar aqui. Às vezes o cara morre mais cedo, morre até de fome porque está jogado aí na rua. Então quer dizer, não adianta você estar em um ou outro, você tem que estar nos 4. Vamos fazer o encerramento. Obrigado pela atenção de todos. Vamos relaxando aí. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Deus por tudo que Ele trouxe para nós aqui nessa tarde. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado os irmãos de luz por estar aqui sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando, nos trazendo aqui para uma melhora constante e contínua. Graças a Deus, nós lhe damos graças a Deus, porque realmente nos deste a oportunidade, nos deste um momento para nos trazer um pouco mais de entendimento. Espero que vocês saiam daqui, compartilhem isso e vivam isso na vida de vocês. É o que realmente Deus espera de cada um. Obrigado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai o Senhor de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Obrigado. Vocês podem ficar nos seus respectivos lugares, que os irmãos passistas vão agora começar a chamar um a um, para que vocês recebam aí o passe de acordo com o que cada um vai ser direcionado. Lembrando sempre que o silêncio é uma prece. Vocês, para ajudar nas vibrações, continuem no mesmo silêncio, para que vocês possam manter essa energia, manter essa sintonia e não deixar cair a sintonia, a corrente. Os irmãos vão estar ali fazendo o passe para vocês, para que sejam trocados aí esses fluidos e vocês realmente consigam aqui sair melhor do que o que chegaram. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.